Toda a gente conhece a história base, certo? Adão, Eva, um jardim espetacular. Certo? Uma árvore com fruta de aspecto delicioso, mas proibida, e, claro, uma serpente muito, muito persuasiva. É a história da queda, da primeira desobediência. Pois é. Mas e se a tentação não fosse sobre uma simples maçã? E se essa história escondesse uma outra muito mais sombria, sobre duas linhagens a lutar pelo controle do mundo desde o início? É exatamente aí que entramos num território fascinante e, para muitos, um pouco perturbador. É muito aquelas interpretações que, depois de ouvirmos, fica a ecoar na cabeça. Mostra como um único versículo da Bíblia, lido de uma certa maneira, pode dar origem a uma visão do mundo completamente diferente. Ok, vamos analisar isto. Temos connosco uma fonte que mergulha numa das teorias mais controversas e persistentes sobre o livro do Gênesis. A teoria da semente da serpente. A teoria realmente diz: de onde raio veio esta ideia e porquê é que a esmagadora maioria da teologia cristã a rejeita por completo? E o mais incrível é que tudo isto gira à volta de como se interpreta uma única palavra, semente ou descendência, num versículo específico. Gênesis 3.15. O proto-evangelho. O chamado proto-evangelho. A primeira promessa de um Salvador. Mas para os defensores desta teoria, é o ponto de partida para uma história de terror cósmico. Então vamos diretos à cena do crime, por assim dizer. A história da queda, em Gênesis 3, Deus criou o paraíso, Adão e Eva estão lá, e a única regra é: não comam daquela árvore ali, a do conhecimento do bem e do mal. Simples. Demasiado simples pelos vistos. É aí que a serpente entra em cena. O texto descreve-a como o animal mais astuto do jardim. Ela lança a dúvida na cabeça de Eva, que acaba por comer o fruto e dá-lo a Adão. E pronto, o resultado é a queda. Eles percebem que estão nus, sentem vergonha, escondem-se de Deus. A inocência desapareceu. E é no meio deste desastre, quando Deus está a distribuir as consequências, que chegamos ao tal versículo, o momento em que Deus se vira para a serpente. Exatamente. Gênesis 3, versículo 15. Deus diz à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A palavra-chave aqui é descendência. É descendência. A palavra hebraica é zera, que significa literalmente semente, mas é usada Para prole, para descendentes, certo? Exato, prole, descendência. Certo. Eu sempre ouvi dizer que a descendência da mulher era uma profecia sobre Jesus. Isso foi sempre o consenso ou demorou a consolidar-se? Foi uma interpretação que se consolidou muito cedo no pensamento cristão. É a leitura padrão. Ok. A descendência da mulher é vista como a linhagem messiânica que culmina em Jesus. E ele, através da sua morte e ressurreição, iria esmagar a cabeça da serpente. Que é uma metáfora poderosa para a vitória definitiva sobre Satanás e o mal. Precisamente. É a primeira luz de esperança no meio da escuridão da queda. Ok, essa é a versão que conhecemos da escola dominical. Mas a teoria que estamos a explorar hoje pega na outra metade do verso, a tua descendência, a da serpente, e leva para um lugar completamente biológico. Sim, E é aqui que a coisa fica mesmo estranha. fica estranha e divide-se em duas correntes principais. Uma delas é radicalmente literal. Espera, quando dizes literal, o que é que isso quer dizer? Não estamos a falar de pessoas que simplesmente seguem o diabo, pois não? Não de todo. A versão mais radical desta teoria argumenta que a tentação no jardim não foi uma conversa sobre fruta. Ah, não? Foi uma sedução sexual. A teoria defende que a serpente, que eles veem como Satanás, numa forma talvez mais humanoide, seduziu Eva e teve uma relação carnal com ela. Uau! Ok, isso muda. Muda tudo. Então, segundo essa lógica, o primeiro filho de Eva, Exatamente. Caim, Nesta visão, Caim não seria filho de Adão. meu Deus, Seria o filho biológico da união entre Eva e a serpente. Ele seria a primeira semente da serpente, dando início a uma linhagem literal de pessoas com uma natureza inerentemente má. quase meio humana, meio demoníaca. Sim, que, segundo eles, continua a existir no mundo. Que loucura! É uma ideia tão chocante que eu tenho de te perguntar. Onde é que os defensores disso vão buscar provas no texto para algo tão rebuscado? Deve haver alguma coisa que eles usam para justificar este salto. O principal versículo que eles usam está, curiosamente, no Novo Testamento. É 1 João 3.12, que diz: não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. Era do maligno.
Eles pegam nessa frase e interpretam-na da forma mais literal possível. Ele pertencia ao maligno porque era biologicamente seu filho. O primeiro homicídio da história seria para eles a prova da sua natureza não humana. Mas isso parece um salto lógico gigantesco. A expressão ser do maligno não pode simplesmente significar que ele agia de forma maligna, que as suas ações estavam alinhadas com o diabo. Claro! É como dizermos que alguém é filho da guerra. Não quer dizer que nasceu de um tanque. É precisamente essa interpretação padrão e esmagadoramente maioritária. Os teólogos argumentam que a linguagem é claramente espiritual e moral, não genealógica. Certo. Além disso, o próprio livro do Gênesis parece refutar diretamente a teoria. Em Gênesis 4.1, o texto diz preto no branco que Eva concebeu Caim depois de ter estado com Adão. Está lá escrito? Está lá. E mais tarde, em Gênesis 5.3, diz que Adão gerou Sete à sua imagem e semelhança, o que implica fortemente que os filhos anteriores, Caim e Abel, também eram seus e partilhavam da sua natureza humana. E a nossa fonte menciona que esta teoria, quando levada ao extremo, serviu de base para coisas muito, muito feias. Sim, e é crucial mencionar isto. Certos grupos extremistas, como fações do movimento Christian Identity, apropriaram-se desta teoria para justificar ideologias de ódio racial. Uau! Eles alegavam que certas raças ou grupos étnicos eram, na verdade, os descendentes literais de Caim, a tal linhagem demoníaca. É uma perversão completa da teologia. Usada para desumanizar outros. Herética e racista pela comunidade cristã global. Percebo porque é que a versão literal é tão problemática e até perigosa, mas disseste que havia uma outra vertente, talvez menos biológica. Sim, há uma interpretação alegórica ou espiritual. Esta versão não fala de uma união física. A sedução de Eva foi metafórica, uma sedução da mente e do espírito para a rebelião contra Deus. Ok. Nesta perspectiva, a semente da serpente não é uma linhagem de sangue, mas sim todas as pessoas ao longo da história que escolhem seguir os caminhos do mal, que se opõem a Deus e aos seus propósitos. Ok, isso já sou um pouco mais familiar. É como quando Jesus, no Evangelho de João, se vira para os fariseus e lhes diz: vós tendes por pai ao diabo. Exato. Ele não estava a fazer um teste de DNA, pois não? Claro que não. Em João 8.44, Jesus está a usar uma metáfora poderosa. Ele está a dizer que as ações deles, mentir, odiar, tentar matá-lo, demonstram que a sua lealdade espiritual não está com Deus, mas com o pai da mentira. Então a paternidade é espiritual. É espiritual, definida por caráter e ação. Então, por que é que mesmo esta versão mais soft da teoria é considerada distinta da teologia dominante? Não é o que a maioria dos cristãos acredita? Que há uma luta entre o bem e o mal? A diferença está na terminologia e na estrutura. A teologia dominante concorda plenamente que existe uma humanidade em rebelião contra Deus, mas raramente ou nunca usa a estrutura de duas sementes para a descrever. Prefere usar termos que a própria Bíblia usa mais frequentemente, como filhos da desobediência, filhos da ira, ou a distinção entre aqueles que estão em Adão e aqueles que estão em Cristo. A formulação teoria da semente da serpente carrega uma bagagem histórica e teológica que a mantém à margem. Ok, então vamos ao fundo da questão. Por que é que esta teoria, especialmente a sua versão literal, foi tão completamente rejeitada? Para além de ser bizarra, quais são os problemas técnicos, por assim dizer, que ela cria? Os problemas são enormes e afetam os próprios pilares da doutrina cristã. Vamos começar pelo mais básico, a natureza da serpente. Ok. A leitura mais consistente e apoiada por outros textos, como o Apocalipse, é que a serpente era um animal real, mas usado como um instrumento por Satanás. O texto do Gênesis não lhe dá atributos para ter relações sexuais com o ser humano. Certo, isso é algo que temos de importar para a história, não está lá? Exato. E como já falámos, a paternidade de Caim parece estar bem definida em Gênesis 4. Sem dúvida. O texto diz que Eva esteve com Adão e depois concebeu. Ignorar isso é torcer o texto. É, mas os problemas mais graves são os doutrinários. São pelo menos 3 bombas teológicas. A primeira é a universalidade do pecado original. Que é a ideia de que todos os seres humanos, sem exceção, herdam a natureza pecaminosa de Adão, certo? Correto. A doutrina, baseada em passagens como Romanos 5,12, ensina que por um só homem entrou o pecado no mundo. É uma herança partilhada. Se Caim e os seus descendentes não são de Adão, então essa doutrina cai por terra. Então, é quase como se a teoria criasse um bug no sistema operativo da teologia.
Se nem todos descendem de Adão, então a atualização da salvação de Cristo não se pode aplicar a todos da mesma forma. Essa é uma analogia perfeita e leva-nos diretamente ao segundo problema, a redenção em Cristo. A mensagem do Evangelho é que a salvação está disponível para toda a humanidade, precisamente porque toda a humanidade partilha da mesma queda em Adão. Certo. A teoria da semente da serpente levanta uma questão terrível. Se uma parte da humanidade é biologicamente demoníaca, podem sequer ser salvos? Cristo morreu por eles? Isso cria uma espécie de casta espiritual. Umas pessoas que podem ser salvas e outras que, por nascimento, estão condenadas sem qualquer hipótese. Exatamente. É uma ideia muito E sombria. que parece contrariar a ideia de um Deus que ama o mundo. Exato. Contradiz a própria natureza do Evangelho. E o terceiro problema tem a ver com a natureza da criação. Logo no primeiro capítulo do Gênesis, Deus estabelece uma ordem. Cada ser vivo reproduz-se segundo a sua espécie. Claro. É um princípio fundamental da ordem criada. E uma união híbrida humano-serpente que resulta numa prole viável quebraria completamente essa regra fundamental. Seria o caos a invadir a ordem da criação. Precisamente. Sugeriria que a ordem de Deus é frágil e pode ser violada criando uma linhagem híbrida que corre em paralelo com a humanidade. A teologia dominante vê isto como algo que mina a soberania e a bondade de Deus na sua própria criação. Ok. Por todas estas razões, falta de base textual, contradições diretas e os enormes problemas doutrinários que cria, a teoria é rejeitada. Ok, vamos recapitular esta viagem alucinante. Começámos com uma história que todos conhecíamos, a da queda, mas descobrimos uma interpretação radical que nasce de ler uma única frase em Gênesis 3.15 de forma literal. Essa leitura deu origem a duas ideias. Uma, a mais extrema, de que Caim foi o filho biológico de Eva e da serpente, dando início a uma linhagem meio demoníaca. E outra mais metafórica, de que a descendência da serpente são todos aqueles que se alinham espiritualmente com o mal. E vimos que a teologia cristã dominante rejeita isto em bloco. Não por capricho, mas porque a teoria não tem suporte no texto e, mais importante, porque dinamita doutrinas centrais como o pecado original. E a própria ordem da criação de Deus. No fundo, o que isto nos mostra é o poder de uma única frase. Dependendo de como se lê Gênesis 3.15, a humanidade é uma família caída a precisar de redenção ou está dividida em duas espécies, uma das quais é irremediavelmente má. É uma diferença abismal. Abismal. E que nasce da mesma linha de texto? Mostra o peso e a responsabilidade que vem com a interpretação. E isso deixa-nos com uma última provocação. Toda esta discussão sobre a semente da serpente revela como a fronteira entre o que é literal e o que é simbólico pode ser incrivelmente ténue e, por vezes, perigosa. A pergunta que fica no ar é que outras histórias que tomamos como certas e literais podem, na verdade, esconder camadas de significado simbólico ou interpretações radicais que nunca sequer consideramos.